Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma quinta-feira, onde nós vamos nos propor a dar continuidade na exposição da carta escrita por Tiago. Até aqui nós estudamos exaustivamente o capítulo 1 e hoje nós vamos dar prosseguimento, começando o capítulo 2 de Tiago. A minha intenção hoje é nós caminharmos até o versículo 13, falando o tema geral, né, desse capítulo 2, que vai até o versículo 26, não é isso? É nós falarmos sobre como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa. Esse é o tema macro do capítulo 2 da carta de Tiago. Dentro dessa ideia macro, hoje nós vamos ver sobre a fé verdadeira, né? E nós vamos ver que Tiago ele nos propõe um teste. Dá para a gente testar a nossa fé, para saber se a nossa fé ela é verdadeira ou se a nossa fé é uma fé falsa. E é dentro desse subtema, que nós vamos trabalhar hoje. Pretendemos no próximo vídeo falar sobre a fé morta, tá bom? A partir do versículo 13 de Tiago, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre esse tema menor, que é o subtema, o tema macro, voltando, é como saber se minha fé é verdadeira ou falsa. Esse é o capítulo 2 de Tiago. E hoje nós vamos falar do subtema, um tópico dele, que é sobre colocando a nossa fé à prova, né? Mas primeiramente eu queria fazer uma breve introdução sobre esse capítulo 2 de Tiago, que para alguns é considerado um dos textos mais importantes da Bíblia. Isto porque há uma aparente contradição, nós não vamos falar dela hoje. Prometo que eu falo isso mais adiante, quando nós chegarmos lá. Mas no capítulo 2 de Tiago, principalmente nos versículos 21 e 24, há uma aparente contradição com o que Paulo fala em sua carta aos Romanos. Há uma aparente contradição do versículo 21 do capítulo 2 de Tiago com Romanos 4, 2 e 3 e com o versículo 24 do capítulo 21, do capítulo 2, melhor dizendo, com o Romanos 3, 28. Mas não vamos falar disso hoje, tá? Mas por conta dessa aparente contradição, é que alguns podem considerar o capítulo 2 de Tiago um dos textos mais importantes da Bíblia. E de fato é, porque numa primeira leitura rápida, realmente parece haver uma contradição. Mas o que na verdade acontece é um complemento. Como eu disse, eu não vou entrar nesse aspecto, mas só para que você não fique com caraminholas na sua cabeça, Tiago e Paulo, eles respondem a duas perguntas completamente distintas. Paulo está respondendo a pergunta subtendida, obviamente, de como a fé é recebida. De como a salvação é recebida. Paulo, a sua carta aos Romanos, que é o Evangelho por si só, né, é de fato o Evangelho, porque a gente chama de Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, são textos, né, são livros puramente biográficos, que contam a história de Jesus na Terra. Mas o livro, a carta do Novo Testamento, que explica o Evangelho, que sintetiza o Evangelho e coloca de maneira sistemática,
é a carta aos Romanos, né? Então há uma aparente contradição, mas para que você possa já ter uma resposta e não ficar aí com caraminholas, se você quiser depois, né, olhar esses textos antes da gente falar aqui, Paulo e Tiago respondem a perguntas completamente distintas. Paulo está respondendo como a salvação é recebida. E Tiago está respondendo como a fé ela é verdadeiramente reconhecida. Paulo responde a pergunta de como a salvação é recebida, respondendo que pela fé somente pela fé. Nada mais justifica um homem perante a Deus se não for pela sua fé em Cristo, a fé salvífica. E Tiago ele vai responder como essa fé ela é provada. Como nós, enquanto humanos, evidenciarmos se essa fé ela é verdadeira. Então veja que são respostas diferentes, obviamente, que para perguntas diferentes. Para a primeira pergunta de Paulo, como a salvação é recebida? Pela fé. E para a resposta de Tiago, como a gente detecta se essa fé é verdadeira? Pelas obras. Por isso que alguns vão entender que há uma contradição, mas não há. O que há, na verdade, é um complemento. Tiago e Paulo eles falam a mesma coisa, com enfoques diferentes, com respostas diferentes, e se complementam. Mas a gente vai ver isso, talvez, num vídeo específico, tá? Para que não fique nenhuma dúvida. Não vamos falar disso hoje, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre a fé testada, né? E Tiago nos mostra a maneira como nos comportamos com as pessoas, que a maneira como nós nos comportamos com as pessoas é que vai nos indicar se realmente cremos em Deus. Se a maneira como nós tratamos o próximo, essa maneira é que vai evidenciar se a nossa fé é verdadeira ou não, tá? E uma coisa interessante que a gente vê em 1 João 4,20 é que a gente não pode desassociar a fé dita, né, do relacionamento de comunhão com os seres humanos. A gente não pode desassociar a fé em Deus com o comportamento aos homens. Vamos ver rapidinho? 1 João 4,20. Olha só o que diz. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então veja que João, na sua primeira carta, ele vai dizer que não podemos separar o relacionamento humano da comunhão divina. Não tem como a gente dizer que ama a Deus e odeia o irmão que está do lado. Porque se a gente odeia o irmão a quem vê, quem dirá Deus a quem não vê, tá certo? E nesse primeiro trecho aqui da fé testada, nós vamos falar até o versículo 13 somente, do capítulo 2 de Tiago, a gente vai ver que Tiago vai nos apontar 4 maneiras de nós testarmos a nossa fé. A fé ela é testada primeiramente, ela é conhecida, a fé verdadeira, a fé salvífica. Toda vez que eu falar fé verdadeira, é a fé da salvação. É a fé que nos faz ser salvos, tá? A verdadeira fé ela é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Tá? Do versículo 1 ao 4 do capítulo 2, a gente vai ler já já. A fé verdadeira ela é conhecida pela soberana escolha de Deus. Versículos 5 a 7. A fé verdadeira é conhecida pelo amor ao próximo. Versículos 8 a 11. E a fé verdadeira
ela também será aprovada no dia do juízo. Versículos 12 e 13. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Vamos para a primeira forma, né, de testar a nossa fé. E enquanto a gente vai falando, você vai testando aí, você vai fazendo uma autoanálise se a sua fé é verdadeira ou não. É que ela é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Vamos ler? Tiago 2, de 1 a 4, diz assim: meus irmãos, não tenhais fé, ou melhor, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, substitui sinagoga por igreja, ok? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disseres: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então veja que o primeiro parâmetro para que a gente avalie a nossa fé verdadeira, se ela de fato é verdadeira, é se a gente trata pessoas com distinção de tratamento pela maneira como essa pessoa se aparenta. Se ela se veste bem, com roupa de grife, com roupa de marca, com perfume importado, com carro do ano. Se a gente trata com deferência, deferência é com privilégios, é com honra, tá? Então, assim, se a gente, sem perceber, trata pessoas que entram dessa maneira em nossas igrejas, é porque, de fato, a nossa fé talvez não seja verdadeira. Tá? Favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes de um cristão. O cristão não pode ter favoritismo. O cristão não pode ter favoritismo. Eu e você, nós não podemos tratar as pessoas pelo que elas têm. O nosso modo de lidar com as pessoas tem que ser o mesmo, independente do cargo em que elas ocupem na igreja, independente do cargo que elas ocupem na sociedade, independente do carro que ela vem para a igreja, ou se ela vem a pé, ou se ela vem de chinelo, ou se ela vem com um sapato italiano, de couro italiano. A nossa conduta enquanto cristão, ela não preconiza tratamento com favoritismo e com acepção de pessoas. Vamos ler um texto? Mateus 22:16. Mateus 22:16. Diz assim: e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha o testemunho do ensino de Jesus. Olha, isso aqui quem está dizendo são os próprios discípulos. Os discípulos, dos fariseus, tá? Foi uma pegadinha para tentar pegar Jesus aqui na questão do tributo. E aí chega a Jesus e olha o testemunho que eles dão acerca do ensinamento, da forma como Jesus ensinava. Jesus era mestre. Então, eles dizem assim: sabemos
que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Jesus nos ensina a não julgarmos as pessoas pela sua aparência. E esse ensinamento de Jesus tem que ser o nosso ensinamento e a nossa prática cristã. Favoritismo e acepção de pessoas não coadunam, não são práticas cristãs que nós devemos, por assim dizer, praticar, ter como prática. Há uma tendência humana, e eu sei disso, de nós tratarmos as pessoas com deferência, as pessoas com uma certa proeminência na sociedade, ou com uma certa apresentação exterior. Mas esse não deve ser o nosso proceder cristão, tá certo? A segunda forma de nós testarmos a nossa fé é que ela é conhecida pela soberana escolha de Deus. Versículos 5 a 7 do capítulo 2 de Tiago. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Então, o princípio aqui da fé verdadeira é a soberana escolha de Deus. E a gente vai ver à luz da Bíblia como é que é feita essa escolha. Deus escolhe, obviamente. Deus é uma pessoa e escolhe. Mas essa escolha não é baseada em mérito humano, não é baseada em favoritismo, em acepção de pessoas, porque isso seria contraditório. Como é que Deus escolhe? Efésios 1, de 4 a 7. O que diz lá? Assim como nos escolheu, olha que Deus escolhe, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Mas a parte de destaque aqui é logo o início do versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Agora, nessa mesma carta aos Efésios, capítulo 2, 8 a 10. Olha só que interessante. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja que em Efésios a gente vê que a escolha de Jesus, a escolha de Deus, para que andássemos à medida, ao exemplo de Cristo, ela não é baseada em mérito humano, né? Foi segundo a sua soberana vontade, né? Está muito claro aqui na carta aos Efésios. A gente vê isso também, que Deus ignora diferenças nacionais e sociais. A gente vê Deus salvando Cornélio, colocando a fé em Cornélio, se apresentando e se revelando como Deus a Cornélio, que era gentio. A gente vê a salvação chegando a Filemão e Onésimo, servo e escravo. Então,
também não se importa com condições sociais. A gente vê Jesus falando com Lázaro, não, com Zaqueu, que tinha um cargo político e também rico. E a gente vê Jesus também falando com um cego de nascença. Então veja que Jesus ele se apresenta como Deus a toda criatura. Ele não faz distinção de pessoas. Ele não escolhe pessoas de acordo com as suas formas sociais. Não. Ele se apresenta como Deus para todas as pessoas, no sentido de não fazer acepção de pessoa, de nacionalidade, de condição social. Não. O Evangelho, até então, para muitos, era só para os judeus. Mas não. O Evangelho também é para o gentio. O Evangelho também alcança as outras nações do mundo. O Evangelho não era só para os judeus. E foi nesse contexto que Pedro reconheceu. Agora reconheço, de fato, que para Deus não há acepção de pessoas. Tá certo? A outra coisa interessante é que a escolha divina não se baseia no que a pessoa tem. 1 Coríntios, vamos lá rapidinho. 1 Coríntios 1, 26 e 27. 1 Coríntios 1, 26 e 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Veja que ele não escolhe as pessoas pelo que elas têm. Não tem mérito humano nisso. Timóteo vai dizer na sua primeira carta, vamos lá, primeira carta de Timóteo 6, 17 e 18. Que é possível uma pessoa ser pobre nesse mundo e rica no mundo vindouro, e ser rica nesse mundo presente e ser pobre no mundo vindouro. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Exorta aos ricos, Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos, sim, mas de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então veja que a exortação, a orientação de Paulo para Timóteo era que Timóteo exortasse aos ricos daquela época para que eles não fossem orgulhosos nas suas riquezas, se gabando na instabilidade da sua riqueza, mas que orientassem a repartir o que tem, estar pronto para repartir, ser generoso, rico em boas obras. Devemos tratar as pessoas como Deus trata e não de acordo com seus status sociais. Querido, entra um político hoje na igreja. Vamos supor hoje, o presidente da República, independente da sua identificação com ele ou não, mas vamos supor que você seja partidário, simpático às ideias do Bolsonaro, que hoje é o atual presidente, ou do Crivella, ou do Witzel, prefeito e governador do Rio de Janeiro. Vamos supor, né? Falando do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio. Imaginemos que você tenha simpatia por essas pessoas e elas entrem no templo, sentem-se ao seu lado. Como é que você se comporta? Imaginemos que você tem simpatia por eles. Como você se comporta? Você oferece-lhes água? Você
Manda bilhetinho para o pastor anunciar lá do púlpito, ó, anuncia que tem fulano aqui. Você prontamente divide a Bíblia, a leitura da Bíblia, você... Como você... Você já parou para pensar? Como você se comportaria diante de uma situação como essa? Ou então um cantor desse aí, da fama aí, sei lá, um que você goste aí. Chega na igreja, senta do seu lado. Como é que você reagiria? Agora pensa o mesmo se aquele cachaceiro, alcoólatra, do seu vizinho, ou aquele que está sempre à porta da sua igreja, resolve entrar e resolve sentar do seu lado. Como é que você reage? Como é que você reage? É assim que a gente testa a nossa fé. É assim que a gente imagina se temos a fé verdadeira que Deus coloca em nós para nos salvar ou não. É esse o crivo que Tiago está propondo para a gente. Tá? Uma terceira forma de você reconhecer a fé verdadeira que há em você é que ela é conhecida no amor ao próximo. Tiago, ele bate nessa tecla do amor ao próximo. Vamos ler? Versículos 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. Qual é a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha o versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Em resumo, o que o Tiago está querendo dizer? Olha, você precisa amar o seu próximo. Agora, se você faz acepção de pessoas, você peca. Então não adianta você não adulterar, não matar, mas se você faz acepção de pessoas, amando um e não amando o outro, você peca. Logo você transgride toda a lei. Mesmo não tendo adulterado, mesmo não tendo roubado, você caiu em toda a lei. Vou voltar de novo no jovem rico, porque no último vídeo nós falamos do jovem rico. O jovem rico foi pego no não amor ao próximo. Ele foi confrontado a amar, a partir, a ser pronto a repartir, generoso, dadivoso. E ele não conseguiu. Então, tudo aquilo que ele já havia vindo praticando da lei, ele se tornou culpado por toda a lei. Entende? A questão não é quem é o meu... Melhor. A questão não é quem é o meu próximo. A questão é para quem eu posso ser próximo. A grande pergunta não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser próximo. E aí eu posso me lembrar da parábola do bom samaritano. Lucas 10, 31, 32 vai contar um pedacinho dessa história da parábola. Olha o versículo 31 e 32 de Lucas 10. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. O sacerdote e o levita tinham uma ortodoxia, eles tinham uma teologia, eles tinham um compromisso com a liturgia do culto, com a liturgia da lei. Mas essa fé ortodoxa, essa fé teórica é morta. Porque na hora de praticar ao próximo que ele estava ali ao caminho, eles não foram capazes. Queridos, quantas vezes nós somos como o levita e o sacerdote dessa parábola?
Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos próximo a alguém simplesmente porque nós valorizamos muito mais a ortodoxia do culto a Deus. Talvez o sacerdote estivesse preocupado em alguma coisa que ele tinha que fazer no culto a Deus. Talvez o levita também. Mas eles perderam uma grande oportunidade nesta parábola de ser próximo, de fazer na prática, tudo aquilo que eles pregavam nas sinagogas. Quantas vezes, querido, nós perdemos a oportunidade de sermos próximos a alguém? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de praticar o evangelho que pregamos? Palavras não substituem ações. Conhecimento bíblico não substitui a prática cristã. Antes, sejamos práticos. Tudo bem que, para que sejamos práticos, precisamos conhecer. Mas ficar só num conhecimento raso, precisamos mergulhar. Precisamos conhecer na prática. É isso que Tiago está propondo. Não adianta ser só conhecedor da lei. Não adianta ser um exímio teólogo. Não adianta, não adianta. Se a gente não praticar, não adianta. E a quarta prova que a gente faz é que a nossa fé verdadeira será aprovada no dia do juízo. Versículos 12 e 13 diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Seremos julgados pelas palavras de acepção, a gente viu isso no versículo 3, né? Vou ler de novo. E tratardes com deferência quem tem trajes de luxo lhes disserem: tu assentas-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: assenta-te aqui em lugar de desonra. Nós seremos julgados pelas palavras de acepção, pelo desprezo, no versículo 6. Entretanto, vós outros menosprezastes os pobres. Então seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas ações e pelas nossas palavras fúteis, frívolas. Mateus 12:36 a gente leu no último vídeo e vamos ler novamente porque é um texto muito interessante. Mateus 12:36 vai dizer o quê? Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavra frívola são palavras inúteis. Então, nós seremos julgados, a nossa fé será aprovada ou reprovada no dia do juízo pelas nossas palavras, pelas nossas ações e por palavras inúteis que a gente lança sobre o outro. A gente falou sobre isso no vídeo passado, né? Versículo 13, que encerra essa primeira parte do capítulo 2 de Tiago, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Querido, vamos ler de novo que isso é pesado? O juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, a gente precisa praticar o que a gente prega. Hoje nós vimos que o primeiro teste da fé verdadeira é saber como a gente trata as pessoas, é saber se de fato nós somos escolhidos por Deus para vivermos essa fé,
E se você vive, querido, é porque você é um separado por Deus. A gente precisa testar essa nossa fé na compaixão com o próximo, no amor ao próximo. Aquele que diz que ama a Deus, que vê, que não vê, e não ama seu irmão que vê, é mentiroso. Não tem conversa fiada. E precisamos saber que tudo isso será aprovado ou reprovado no dia do juízo. Para finalizar, o profeta Jonas. Lembra do Jonas? Jonas, ele tinha uma teologia maravilhosa na cabeça dele. Mas ele estava odiando as pessoas. Estava irado com Deus. Logo, a sua vida não estava de acordo com a sua teologia. A ponto dele não querer pregar o evangelho, porque sabia que se ele pregasse, Deus ia salvar. Deus era misericordioso para salvar. Então, veja que Jonas, profeta Jonas, ele tinha uma prática de vida que não era pertinente à sua teologia. Ele pregava a salvação, mas ele não queria a salvação para aquelas pessoas. Será que às vezes a gente faz isso? Será que a gente prega dessa maneira? Como tem sido a nossa pregação? Como tem sido a nossa liturgia da vida? Como tem sido, amado? E aí eu deixo essa pergunta para você nesse finalzinho, né? Nós vamos orar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a fé morta. Vamos dar continuidade do capítulo 2 de Tiago, que fala sobre a fé morta. Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensina como nos comportar, porque nós não sabemos. A tua palavra nos direciona a como deve ser o nosso proceder cristão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina como devemos ser, porque a nossa humanidade carnal não consegue ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Continua confrontando-nos, ó Deus, através da carta de Tiago, para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.